Olá, estamos aqui num grande bate-papo de engenharia que está se iniciando agora com o nosso amigo e irmão Jorge Bittencourt, engenheiro eletricista, com ênfase em eletrônica E potência. e potência, São duas modalidades. professor de vários cursos. Nós ministramos junto até o curso de autovistoria predial e de perícia um tempo atrás. Já foi conselheiro do CREA do Rio de Janeiro, já foi conselheiro federal, já foi coordenador da Câmara de Elétrica lá do CREA. É uma pessoa amiga, querida, que vai trazer pra gente muita coisa, Marcão. Ah, não, Jorge Bittencourt, você sabe que o Jorge Bittencourt é uma das pessoas assim que eu tenho o maior carinho, sabia? Maior carinho. Mas antes de iniciar, a gente não pode esquecer os nossos patrocinadores, eu tô esquecendo, né? Que é tanta coisa. É tanta coisa aqui, viu, Jorge? Senão o din-din não entra. Não, porque na verdade é o seguinte, nós começamos isso, eu e Barata, agora nós estamos com uma ajuda. Tá ali, olha, vamos começar. A Braipe é o pessoal da inspeção predial de gás. Nossos amigos lá do Jorge Omar. Conhece o Jorge Omar? Aqui a Contec, a engenharia, que é do meu amigo Barato, que faz a consultoria de elevadores, perícia e elevadores. Aqui é a Braipe e finalizando, a IBEC. IBEC é do nosso brilhante engenheiro Paulo Dias, que é do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, um dos maiores profissionais de engenharia de custos da América Latina. Perfeito. A Barata diz que é do mundo, mas eu não sei. Gestor educacional. Gestor educacional. Perfeito. É uma das figuras mais brilhantes que tem o nosso querido engenheiro Paulo Dias. E eu queria dizer, eu ia falar, eu tenho o maior prazer, porque inclusive o Bittencourt é um dos melhores, é um dos sambistas, é um participante é um engenheiro participante das escolas de samba, e principalmente da Mangueira, onde ele milita lá e já foi... Muito bom, né? Muito bom. É uma pessoa sempre brilhante. Eu estive conversando com ele durante horas, por isso que eu sei dessa vida dele toda, horas em Brasília, naqueles seminários de não sei o que a gente ia participar, estávamos no mesmo hotel, ele e Jorge lá. E eu também. Você estava? Eu tava aí. Foi um divertimento. Foi um dia muito bom pra gente. Ô, meu amigo, dileto amigo Jorge Bittencourt. A gente... Posso começar? Pode. Eu queria que você fizesse um pequeno, não um breve, pequeno, que é difícil isso, mas que você fizesse uma narrativa sobre... A palavra narrativa nem é boa hoje, porque usam narrativas com duplo sentido, às vezes positivos e negativos. Queria que você fizesse assim uma apreciação sobre como é que você chegou na engenharia. Você estava onde? Como é que você veio parar na engenharia e brilhantemente exercendo essa engenharia? É uma questão interessante, relevante, porque no meu caminhar, inicialmente, eu jamais pensei que seria engenheiro. E tanto é que eu fiz o clássico. Antigamente nós tínhamos ginásio, depois nós tínhamos o clássico científico. A minha formação foi o clássico. Você ia ser professor? Não, mais do que isso. Era filosofia ou história. Filosofia ou história? Que Era isso, dos dois. Bem, aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. Fatos da minha vida me levaram, e numa reflexão eu observei que a profissão que aproxima mais o ser humano com o seu criador é o engenheiro. Por quê? Esse ser supremo que está aí, que nós chamamos de Deus, muitos assim chamam, ele criou. Agora o engenheiro tem uma peculiaridade, ele transforma, ele muda curso de rio, cria até antimatéria no laboratório. Transforma a vida das pessoas a partir de algumas decisões. Então, veja bem, cria o que a gente chama de universos paralelos. Então, isso aí começou a me seduzir muito e comecei a imbuir por eletrônica e tudo. Fiz curso técnico, comecei a trabalhar. Você é técnico de eletrônica também? Sargento especialista, trabalhei 13 anos como técnico em bancário. Antes de ser engenheiro? Não, no percorrer, me formei em 80, saí formado em 80, né? Eu comecei a trabalhar na Força Aérea em 74, então já tinha 6 anos, depois de 7 anos fui realizar o mestrado na PUC, né? Minha querida PUC,
Também sou filho da PUC. Né? Tem esse Tivemos problema. aqui o professor da PUC, professor Sidney. Sidney. E dali, então, fomos tocando, tal, aí fiz concurso público para ser professor, né? Trabalho no magistério, paralelamente à área de atuação como engenheiro. Por 39 anos, ainda eu sou, né, educador, porque eu sou gestor educacional de uma empresa de ensino. Eu represento hoje no Brasil 19 universidades. E uma americana, brasileiras e uma americana que é da Igreja Evangélica da Batista, que é a Universidade de Amber, que é uma universidade sulista. E nós temos um portfólio muito grande, de mestrados, doutorados e pós-doutorados, né, nas áreas de saúde e educação, que são disponibilizadas através da minha empresa. Pode falar aqui no Brasil, pode Não, falar. pode falar, pode falar. Vai lá, a sua Que é empresa. a PowerEd Energy. E aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 polos, né? E trabalhamos também em várias outras localidades. E Mas você faz o quê? Capacitação de engenheiro que vocês fazem? Não, capacitação geral. Geral. Só para termos vamos falar daqui. Então tá bom, só para Mas você. se eu quiser fazer um curso lá, eu entro aonde? Você vai entrar pelo meu site, pelos meus polos. Qual é o teu site? Tem que falar, cara. Meu site é jbpv.com.br. Tá, ok? Estamos agora criando, devido à parceria, a Power Energy. E já vai ser mais abrangente, que já tem um portfólio de... Nós temos aproximadamente 400 cursos de pós-graduação e graduação. 400 cursos, é bastante coisa. Mas aí você vai pela engenharia, vai para onde, Jorge? Você vai Como trabalhar assim? onde? Você foi trabalhar... Não, pela engenharia, vamos chegar lá. Pela engenharia, Mas você está onde nessa posição? Você não está na engenharia? Estou, claro. Eu sou consultor de automação. Não, na história que você estava contando, se você estava onde? Quando você saiu de técnico? Quando eu saí de técnico, fui engenheiro, fiz mestrado, comecei a trabalhar, né, como autônomo, perfeito, paralelamente à atividade de magistério, né, nunca deixei de ser engenheiro, por isso que meu título é professor engenheiro. Ah, é? Você nunca deixou de ser engenheiro, nunca deixou de ser professor. Afirmativo. As duas coisas caminhavam juntas. E foi interessante porque nessa caminhada, principalmente, né, na área educacional, fui pró-reitor, né, fui coordenador de cursos da Estácio por 10 anos. Você foi pró-reitor da Estácio? Não, na Gama Filho. Na Gama Filho. Na Gama Filho. Pró-reitor de Ciências e Tecnologia na Gama Filho. Sou ainda professor da Santa Úrsula, tá? Já. Bastante tempo, né? Já. Desde 94. Não. Quer dizer, você é o que nós chamamos do engenheiro, professor engenheiro que tem experiência. Tem uma discussão dessa nos cursos de engenharia, se o cara necessariamente precisa ter uma experiência de trabalho para agregar a sua experiência acadêmica. Precisa? É fundamental. Ah, é? Você é engenheiro mecânico. Então, vou lhe fazer umas questões simples. O técnico que está lá, seu aluno que está ali aprendendo contigo, ele sabe qual ferramental, qual equipamento que é necessário para o trabalho. Agora, um professor que nunca fez chão de fábrica, me desculpa. O que ele tem a transmitir? Isso é um problema muito sério. Por isso que uma das coisas que eu alavanco e defendo é a Academia Nacional de Ensino e Aprendizagem. E que as instituições de ensino não se preocupem só em fazer pesquisa. Que os europeus aprenderam isso. Os europeus têm o lado, né, um setor de pesquisa, e do outro lado tem um setor de ensino e aprendizagem paralelo. Porque é inconcebível. Porque o que é magistério? Magistério são atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho que conjugar as três. Não é ou, é e. Tem que ser aditivo. Tem que ter propriedade. Você tem uma experiência muito grande, Jorge, muito grande. Eu sei que você tem grandes informações para dar para gente. Assim, como é que você acha que está a questão da escola de engenharia, de uma maneira geral?
do estudantes mercado. fracos, nível médio fraco, fundamental fraco, chega na escola de engenharia, os professores não têm paciência, tem escola que está passou de 5 anos para 6, para equalizar, porque a dificuldade, o profissional... Outras de 5 para 4. É de 5 para 4, tem também. Então, me diga uma coisa, Fala sobre evasão. evasão, como é que é? Faz um apanhado pra gente, essa sua experiência Vai de do 39 início, anos. do início daquele aluno que está se formando, o que ele precisa, e fala um pouquinho sobre os demais pontos. Como é que é essa escola de engenharia que você está? O aluno frustra o professor tem um aluno ruim, fica frustrado porque... Devemos ter uma cuidado em fazer as colocações no âmbito geral. Porque senão, nós temos casos locais de sucesso. Vamos ser realistas. Nós temos núcleos no Brasil, principalmente em algumas localidades. Ceará, por exemplo, Ceará... Não, eu diria até que no Rio de Janeiro e é Também pouco é? conhecido. Ah, é no Rio? Tem, Jorge? Nós temos. Na área de computação, no Rio de Janeiro, nós temos o melhor laboratório, o LNCC aqui em Petrópolis. É o LENEC, né? É LNCC. LNCC, né? Tanto é que o próprio IME e ITA fizeram convênios. Então são coisas que, infelizmente, nosso povo não verifica e fica. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o CEPEL. O CEPEL é um laboratório de média e alta transmissão de potência fora de série. Desenvolveu o IMAP. Ali O no laboratório, Fundão? tem no No Fundão, Fundão. mas o laboratório Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, lá em Adrianópolis? Eu conheço. Não, um pouco. É um pouco mais lá, para... do lado. um pouquinho mais para... Agora, o que eu chamo aqui a atenção? Então, esses centros de excelências são ótimos. Sempre. Então, não, sempre é um caso... É um caso à parte. É totalmente diferente à à parte. parte. Porque o Simples é um logradouro, né? Um repositório de conhecimentos inconcebíveis, tanto na área de química, como não só petróleo, não, química. Porque o pessoal fala petróleo, só pensa em combustível, não, energia. Não, você tem nafta, tudo. Pô, isso aqui é petróleo. Nós estamos sentados em cima de plástico petróleo, os polímeros. Então é fundamental. E se não fosse petróleo e gás, o nosso estado, o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem um plano B para substituir essa receita. E a Petrobras, ela é uma empresa fantástica. Isso, então, é uma questão importante, que na PL, você me pergunta isso. Eu posso, então, eu já vou antecipar. Vai voltar. Não, volta porque nós estávamos falando dos alunos e professores. Tá, então, os alunos e professores. Os alunos, infelizmente, a massa crítica hoje já vem falha. Os nossos pilares de ensino médio são fracos. E uma coisa interessante. Por que eu vou ser engenheiro no Brasil? O que eu faço Uma boa realmente pergunta, diz aí de para os caras. O que eu faço realmente em engenharia no Brasil? Vale a pena ser engenheiro hoje? A questão é essa. Não é reconhecida como profissão de Estado. Coisa que a gente tem na área de direito, né? E principalmente também agora, né? Na área também de saúde. É uma questão complexa. Nós temos aqui se a gente observar bem, qual o grande projeto nacional de engenharia, tirando uns recentes, em que você pode inserir, né, engenheiros novos, colocar? Que estímulo esse pessoal tem? É complexo. Os professores são bons? A grande maioria, com certeza, são. Estão capacitados? Olha o que eu vou falar aqui. Eles estão capacitados? Sim. Estão habilitados para lecionar? Não. Mas por quê? Porque é diferente. Porque as metodologias de ensino hoje, elas são muito profundas. O professor deixou de ser simplesmente o principal ator no palco. Ele, na verdade, ele hoje é um mentor. Ele não deixou de ser um passador de conhecimento para ser para ser um desenvolvedor de competências e habilidades.
Esse é o ponto frágil. Então ele tem que ter uma experiência para poder... Não só experiência. Ele tem que ter. Olha o que eu falei aqui. Estão capacitados. Então você tem capacidade, potencial. Mas não transformou em ato, que é a competência. Porque, vamos ser objetivos, né? A maioria dos professores, tirando o caso das públicas, eles são, com todo respeito, utilizam a educação como complemento de renda. Vamos ser realistas. Eu fui coordenador, sou professor, eu sei disso. Complemento de renda. Ele não se preocupa, vou aprender aquela tecnologia, né? De um construtivismo novo, baseado em ensino mediado por tecnologia. Entendi. Entende? Não fazem. Por isso que é importante a nossa ideia, quando a gente lançou lá na BENS, nesse webinário aqui, nós lançamos a ideia da Academia Nacional de Ensino e Aprendizagem. Nós estamos inventando? Não, nós estamos copiando o que o europeu está fazendo desde Bolonha. Os europeus implementaram isso a partir da década de 90. Mas os nossos engenheiros são de boa qualidade. São. Olha o que eu falei. São de boas qualidades. Não estou em nenhum momento fazendo esse questionamento. Duas Tanto palavras, é que são capacitados e habilitados. Aí Porque... isso que é a questão. E aí temos uma questão nova, que é o processo de formação continuada. Hoje, eu fui da época da prancheta, da régua T e tudo. Hoje em dia ninguém mais usa isso. Hoje em dia é isto aqui. Eu, quando vou medir um local, eu chego, mensuro por isso aqui. Hoje, quando eu quero ver um problema, se está vendo aquecimento e tudo, eu já tenho programa no meu celular que já é termográfico. Não preciso nem ter aparelho termográfico de grande precisão, a não ser casos, né, que são profissionais específicos. Então, gente, a questão é habilidade. Eu sei, meu professor, lá no médio, nós temos uns moleques lá no médio. Sim. Como é que a gente pega o menino daquele e transforma em engenheiro? Como é que a gente faz qual é a política pública? O que nós temos que fazer, nós, engenheiros? O que o sistema COFE quer poder ajudar para pegar? Você sabe, eu agora fui numa escola, tinha um menino que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Eu falei, é da professora, é da escola, é uma política pública ou é do DNA do menino? São casos isolados. Desculpa eu dizer isso, não é a percentual, não é o comum. Tá fora da curva, né? Exato. Você tem uma curva S, o eixo está fora. Totalmente local. Tem professor no ensino médio fantástico? Tem. Agora a questão é a seguinte. Vamos ver a quantidade que nós temos hoje de formação. O ensino médio, segundo o último dado do censo, esse dado eu tenho, o número de ingressantes no ensino médio é na média de 8 mil de 2011 a 2023. Média, 8 mil. Caiu. Então, eu tenho que parabenizar as políticas e ações sociais que estão sendo implementadas para fixar, manter esses ingressantes no ensino. Aí tem um outro detalhe. Vamos valorizar o que ali naquele ensino? Em algum momento, com todo respeito, você se falou, vou citar aqui um caso simples, o Oscar. Se viu que se falou do Oscar, nada contra as atrizes, os atores brasileiros, que são fenomenais. Agora, se dá a mesma tela, por exemplo, a mesma noticiação, o mesmo espaço para profissionais, não digo só da engenharia, não, até da saúde, na saúde mesmo. O Brasil é pioneiro na área de saúde. A Fiocruz é uma coisa fantástica. Ela controla desde a confecção até um envasamento hoje qualquer. Você acha que os meninos hoje na área do ensino médio não estão interessados em praticar não engenharia? São motivados. Esse é o detalhe. Até porque, professor, se nós observarmos na licenciatura, não sou eu não, são dados. Os licenciados em matemática, física e química caíram assustadoramente.
Então você não está formando professores para gerar massa crítica que futuramente possa ingressar nas academias de engenharia, agronomia, geociências. Perfeito. Então o problema está ali. E por que eu volto novamente a outra técnica? Quando a gente é professor, a gente é mais do que um simples transmissor de conhecimento. A gente é um educador. Educação tem técnicas, tem métodos. E essas técnicas e métodos existem. Cabe ao profissional. Né? Eu, por exemplo, sou engenheiro eletricista. Se eu conheço, o IMAP é uma ferramenta violenta para eu ver transitório. Vou nisso. Vou procurar lá. Agora, com todo respeito, qual o percentual de docentes que procura se aperfeiçoar em ensino e aprendizagem? Não estou falando de titulação, não, por favor. Não estou falando de pesquisa. São coisas sérias, porque nós estamos formando seres humanos, gente. E gente. Fala que uma coisa que você gosta. Eu tenho as defesas aqui do cacete, eu fico defendendo. Eu conheço pouco o estado do Ceará. Por que no estado do Ceará tem 10% de analfabetismo? O ITA está levando uma escola de engenharia lá do ITA, está levando para o Ceará. Por que o Ceará fez diferente, professor? E o Camilo Santana é nosso ministro da Educação, não consegue é o fazer atual nada. ministro da É o Educação. mesmo lá do Ceará. Sim, foi governador e tudo. E o Ceará não é o único lá não, no Nordeste não. Ah, não? Não, nós temos Pernambuco, Paraíba. Pernambuco na área de computação, os caras são ótimos. Nós temos a Universidade Federal de Campina Grande, ela no Brasil só perde em patente, sabe para quem? Campina Grande, Paraíba, né? Isso. Sabe para quem ela perde? Não. Petrobras. Ah, é? Depois da Petrobras é que mais patente tem. Que é isso, é mesmo? Me diga uma... Tanto é, me permita. Claro. Tanto é que nós, na comissão de mérito, quando lá em Brasília, quando eu era o chanceler adjunto, nós ventilamos o nome da instituição e ela recebeu. E o que o Nordeste fez diferente do Rio de Janeiro? O Nordeste tem peculiaridades interessantíssimas. A necessidade gera o problema. E o problema gera uma solução. O pessoal do Sul não tem ideia o que aquela transposição do Rio São Francisco transformou o Nordeste. Eu preciso ir lá, viu, Ceará? Olha, meu professor. Meu irmão, desculpa chamar meu irmão. Com certeza, não tem problema. Olha, eu fui lá, eu fiquei simplesmente transtornado, mas não de alegria. Eu falei, meu Deus, a visão que eu tinha disso aqui era árido. Não é nada disso. E, paralelamente a isso levou a outros tipos de cultura. Então, você vê que era um semiárido. Você acha que uma política pública colocada num determinado lugar A política pública é fundamental. Política pública é fundamental. E na área de educação, até por legislação, cabe aos municípios inicialmente. E nós estamos com quanto? Essa coisa do 18... Estou tentando caminhar uma discussão contigo boa, que eu sei que você tem. Essa coisa de... Hoje está dizendo que nós temos 18% da população do Brasil nas universidades. Mas, na verdade, nós temos uma evasão nas escolas de engenharia, por exemplo, de 60%. Podemos ter a alfabetização informal, né? Alfabetização? Informal. Entendeu o que eu quero dizer? O cara tem o título de diploma, mas que competência e habilidade ele tem para fazer? Por isso que hoje, até dentro do nosso sistema, o doutor Barata sabe disso tudo, né? O senhor também participou de vários CNPs, já se fala em certificação profissional. Explica um pouquinho melhor sobre isso lá para os nossos ouvintes, entender um pouco sobre certificação. Bem, certificação. Existem duas coisas importantes. Acreditação. Sim. CNPJ é institucional. Instituição.
E ela não é por universidade, faculdade, não. É por curso. É o que a OEP usa. Sim. O egresso, qualquer curso deles lá de engenharia, tem que vir de uma instituição que seja acreditada. Olha, a acreditação é um processo... Muito complicado. Não, ele não é complicado. Não, É um eu digo processo assim, duro. duro, complicado no sentido Duro, é porque você duro. tem que cumprir vários requisitos e tudo, e com todo data vênia, com todo o respeito que eu tenho ao INEP, não é verificar a qualidade dos banheiros, tem papel higiênico, tudo. Nossa, não é só isso, não. Aí entra esse processo. Os professores fazem reciclagem? É. Tem todos vários quesitos que são avaliados, que são importantíssimos nisso. E mais, o fato dela ser acreditada hoje, ela passa por um processo de renovação de acreditação. A cada quanto tempo? Depende. Né? Em Depende Portugal do- é em torno de, se não me falha a memória, 5 a 6 anos. A Inglaterra é mais pesada. Mas A Inglaterra é de 4 em 4. Então, tá. tudo bem. Quem são as entidades que acreditam nisso? Basicamente, no mundo são duas. A ABIT, americana, e a Euroace. Existe até, já que até vocês estão interessados nisso, a Euroace nos foi apresentada numa cimeira com a OEP, que já existe um projeto paralelo da OEP com a Euroace, para já fazer acreditação, já não a nível já nacional, local, português, mas a europeu. Então, essa é uma importância tremenda, porque eu digo que o engenheiro ele tem 3 etapas na sua formação. Formação, graduação, ele sai, bacharel, engenharia, vou falar da agronomia também, que são nossos colegas, né? Que por incrível que pareça, nas instituições públicas hoje, tem mais agrônomo que engenheiro civil. É impressionante isso, né? O crescimento desse. E os engenheiros, porque os engenheiros, a pessoal da agronomia é mais organizado. Não é só isso mas não é também, só isso, não. não. É o agronegócio. É o agronegócio que Não, Não, mas abriu as eles são portas. mais organizados. O Congresso Nacional, por exemplo, deve ter, Não, com ter certeza. vários engenheiros lá. Pelo menos deve ter uns 10 ou 15 que são Das agrônomos. 10, nós temos da top 10, né? De formação presencial. EAD, É graças uma discussão que a gente vai ter depois. Das 10, 3 são do sistema Confecre, encabeçando agronomia. Segundo, engenharia civil, claro. E detalhe interessante, e nas privadas é a única entre as top 10 de modalidade, nós temos o sistema Confecre, e tem maioria, é engenharia civil. Professor, para o senhor não fugir da discussão, a gente estava não fugir, Mas deixa eu só voltar. Fala, Deixa ele complementar. Fala aí. Deixa eu só voltar aqui. Então, Aquele o aluno é que se importante? forma, né? Ele se forma na graduação. Bacharel. Aí ele tem que fazer o quê? O registro no sistema para poder atuar no mercado. Sim. Aí tem algumas coisas que aí a gente tem que começar a pensar também. Um engenheiro recém-formado, vou pegar minha área, proteção. Melhor que seja o QI, a qualificação dele, é uma questão de reflexão. Ele pode ter as mesmas atribuições de um cara de 40 anos de mercado, 44, como é o meu caso. Não tem como. Não, e pior, ele tem as mesmas atribuições. Coisas que os portugueses não permitem. Lá eles têm níveis. Eles começam com o júnior, sênior e depois vão ao master. Então é importante para quem nos ouça que para alguém querer requerer cadastro na ordem OEP em Portugal, que há um acordo de reciprocidade, mas se levou dezenas de anos para ser construído, porque tem esse problema. Os portugueses bastonários lá me disseram, pô, como é que vocês dão a mesma atribuição para um cara que sai da academia ontem e para um profissional que está 30, 40 anos no mercado, né? Pergunta boa essa, hein? Aí tem o seguinte, por que tem 5 anos o requisito? Porque aí você supera os 4 anos, né, do engenheiro
na Júnior de trabalho lá. Essas são coisas, essas, vamos dizer, essas Detalhes. peculiaridades que temos, que às vezes a gente pensa, pô, mas por que não faz acordo com lá ou não? É complexo. É. E o doutor Marco Antônio, muito preocupado com a PL 24, eu endosso. Aquele Mas artigo 2, se a gente não tomar cuidado... o artigo 2 esclarece que é o artigo 2. Vamos falar. Eu quero. Mas vamos voltar que nós vamos ainda tem uns 40, tem quase uma hora. Deixa eu te falar aqui. Não, deixa ele fechar, que ele não fechou. Fechou do quê? Essa Porque questão eu tava da querendo graduação, o terceiro processo. que é o processo de formação continuada. E como que é isso? É simples. O profissional, ele tá aqui. Primeiro, ele tem que estar imbuído Ah, que o fato dele ser portador de um diploma bacharelato tá. não vai o capacitar para trabalhar eternamente no mercado. Até porque a tecnologia muda todo Muda, tempo. tá. Antigamente, eu trabalho com rede de computadores e tudo. Antigamente eu trabalhava com o S2 Server, depois fui para o NT Server, quando veio a invasão dos pinguins, né? SUSE, Linux, Guarani, teve invasão de pinguim, é o Linux, Ah. né? Então, falei, caramba, esse negócio aqui cada dia está mais complexo. Aí veio Red Hat, veio não sei o quê. As coisas mudam. Você vai falando mais defasado, você vai falando mais para trás. Você fica totalmente out. Totalmente out. Aplicativos, então, eu cheguei a desenvolver aplicativos na época em Clipper. Mas ninguém trabalha mais hoje com Clipper, é verdade. Pentium, Episódio, Python. Mas hoje nós temos ferramentas novas, cara, chegando aí. E essa certificação seria A certificação. adequação. Essa adequação é o seguinte: você começa a se procurar em fazer certificações. Eu, por exemplo, sou integrador VEG. Entendi. Eu trabalho com automação. Eu fiz 12 módulos na VEG. Não, entendi. 16. O profissional tem que estar imbuído disso. Pois E você acha que isso dá espaço para o civil, para o mecânico também seguir essa mesma linha? Claro, na área civil, patologia de construção, o que nós temos... eu fiz um curso de patologia de construção. Conhecimento. Porque, na época, conhecimento, porque eu, quando fazia vistoria, eu via lá o cara discutindo, não, isso aqui é uma festa, não, isso aqui é uma trinca, não sei o que. Eu falei, ué, como é que o cara classifica isso? Uhum. Então são coisas, doutor Marco Antônio, que são importantes. Eu diria para você o seguinte, Jorge, meu amigo. Que um professor que me dizia o seguinte, professor Escavarda, que se o Brasil crescer 7% ao ano, nós não vamos ter dinheiro para acompanhar esse crescimento. Se você está certo, quantos engenheiros nós estamos formando hoje no Brasil? Olha, pelos dados do SIC, em torno de 100... Estou sendo muito benevolente. Eu vou pegar o último dado que eu tenho de registro, 130. 130 mil Mil profissionais por ano. Mas nem todos se registram no sistema. Não, mas aí outra coisa. Me diga só uma coisa. Então, peraí. Aí, Então, se a ele não segunda resiste, ele não pode etapa, trabalhar. ele não pode fazer o seu Executar. exercício profissional. E quando o faz ilegalmente. E você tem esse número, mais ou menos? Isso tem. Quantos que se registram? Isso dá para puxar, é só pegar. Eu já fiz vários estudos nisso. É só puxar o SIC. Mas não formando 130 Percentual de mil. quanto, mais ou menos, você acha que hoje se registram? Olha, 40%? o último dado que eu puxei foi 24. 24%? Não, em 24. Em 24, Em 24. É o último dado que eu tenho, que é julho. Mas eu estou fazendo um novo trabalho agora. Eu estou puxando, né? E, olha... 40%? Não, mais um pouco. Mais um pouquinho? Mais um pouco. É o número que... Mas nem todos. Eu diria que... E olha que nós estamos... Tá bom, terminando. E eu diria que aproximadamente é em torno de 5 dígitos. 5 dígitos. 30 mil, 40 mil. Mas me diga, segundo consta, eu não sou professor da escola de engenharia. Segundo consta, a evasão é alta. E mesmo com evasão alta pra cacete, nós formamos 130 mil. Na pública é 40%, 45%. Não, na privada é 60%. Não, estou enganado? É maior? É. É? Vou te dar um número exato. É. Privada, em 2023, 70%. 70% de evasão? Na pública,
Tá em azul A de aqui. evasão? Evasão. É, 60. Média, 68. São dados, não são Na dados pub- meus, não. Isso aqui é do INEP. Pública, Censo de Ensino pública Superior. 60, particular 70. Agora tem uma discussão, Jorge Bittencourt, professor, engenheiro da melhor qualidade. Uma coisa que é interessante, como é que se reprova tanto em cálculo, professor? Os A alunos base, são doutor, praticamente a evasão, por quê? Doutor Marco, Nossa, mas é foi o ruim, que a né? gente falou aqui. Hum. Não se constrói uma casa com pilares podres. Os pilares têm que ser consistentes, fortes. Infelizmente. E outra coisa, eu chamei atenção aqui para um fato gravíssimo. Quantos professores estão se formando, vou repetir, em licenciatura matemática, física e química, é que vai trabalhar com essa massa crítica ali, que Com a vai base. forjar esses meninos que vão querer fazer engenharia, Não agronomia, tem base. geociências. É. Doutor Marco Antônio, o problema é crítico. Para não falar. Eu ia usar uma outra palavra, É. mas eu ia usar catastrófico. Mas ainda não chegamos lá. É crítico. Estamos na beira. O senhor, vamos falar, o senhor está no sistema, ficou no sistema há 6 anos. Esse sistema, ele trabalha para mudar essas coisas, ajuda para mudar essas Pela coisas? primeira vez, o Confea teve assento e construiu as diretrizes curriculares nacionais de engenharia em 2019. O Confea fez parte da composição da comissão executiva e na comissão básica de consulta. 2019. 2019 até 2022. Até e quando 22. saiu. Tanto é que o documento está aqui. Pela primeira vez, o Confea teve uma sinopse de todo o problema, tudo que estamos comentando aqui colocou-se. E ali começou-se a ver, inclusive, quando a gente teve contato, tivemos contato com o pessoal de Portugal, pessoal principalmente alemão, França. Cara, porque esses caras têm escolas regionais de ensino e aprendizagem. Eles se preocupam com isso. Bolonha é uma coisa que já devia ter sido implantada no Brasil. Infelizmente, algumas entidades, desculpe falar isso, se posicionaram contra e achavam, não, mas vai prejudicar. Não, você cria tal engenharia tronco, forma um engenheiro, e depois ele vai fazer mais 2 anos na área específica. Que ele quer. Ponto. É o que se faz na Europa, É. que se faz nos Estados Unidos. É assim que se faz. Seria Aqui muito não. mais prático isso. Eu diria que isso aí, doutor Luiz Barata, seria um fator importante que minimizaria a evasão. Porque você daria enfoque ao emprego da engenharia em si. E não ficar 2 anos ali com Entendi. cálculo, muito difícil. O professor Foi, não. Carlos Carnejo da UFA, Eu conheço ele, Universidade pessoal. Muito Veiga de bom. Almeida, ele diz que a Veiga de Almeida tem uns artifícios, não vou falar artifício, às vezes é uma palavra difícil, mas usam algumas técnicas para tentar persuadir o aluno, Sim, utilizando coisas da vida real sim. e trazendo a engenharia para coisas utilizadas. Ele disse que tem tido êxito. Sim. Tem tido êxito. Trabalhei na Veiga há 34 anos. Isso é Tem feito tido lá. êxito. Exemplo típico. Vou até citar um caso que é interessante essa questão. O curso de engenharia civil na Veiga, devido à autovistoria que foi colocado, e percebendo isso, os próprios profissionais, os próprios professores começaram a notar assim, cara, como é que eu vou fazer vistoria num green build? Traduzindo, prédios inteligentes. Como é que eu vou fazer isso se eu não conheço aquela ferramenta? Então, veja bem, você deu um estímulo para os caras e foi se criar. É uma das poucas instituições de ensino em engenharia civil. Eu não tenho mais nada a ver com a Veiga, não, por favor. Não, mas trabalhei lá 34 quem citou a anos Veiga e fui me eu, não sinto- foi o senhor. Mas eu me sinto honrado de ter trabalhado lá. Inclusive, né, eu ter como meu pró-reitor lá o doutor Francis Bogossian. Foi, né, um emérito, né? Engenheiro mecânica de solos. O cara é um monstro nisso aí. Mas, voltando ao caso,
o professor Canete está correto. A Veiga procura vislumbrar quais são os segmentos de mercado que estão crescendo para se antecipar. Porque não adianta você formar o cara quando o produto já está no mercado trabalhando. Aí você vai fazer o quê? Chama o chinês, chama o italiano para ver isso. Você sabe que o professor Sidney da PUC também disse a mesma coisa. Sim. Que a universidade tenta, de alguma maneira, procurar instrumentos que vá atrair o garoto para um determinado... Você acha que isso é uma das saídas, né? Evidente, a professora da Universidade de Nova Iguaçu também disse isso. É evidente. E qual é a grande sacada que, no Rio, que nós podemos implantar aqui? É o pessoal começar a desenvolver aplicativo para isso aqui, para soluções do dia a dia. Eu quero... Isso já se tem. Controle de tráfego. Deixa eu ver aqui como é. Mas a questão não é consultar. A questão é fazer e aprimorar. E corrigir. Eu quero ter um aplicativo que me permita, né, fazer análise, né, de solo. Análise de solo. E, em função dessa análise de solo, eu ter a condutividade e resistividade mensurada nisso. Por que isso é importante? Agora, isso é importante para o engenheiro civil? Total, para o geólogo? Mas é importante para o eletricista. Se aí estiver perto de uma rede, linha de transmissão, se eu não tiver isso aí, meu amigo, vai ter problema. Perfeito. Entende? E esse aplicativo... Uma ferramenta que já auxiliar muito. Foi desenvolvido. Acabei de citar aqui quem faz essa. Jorge, você passou 6 anos no sistema Confecre. E eu reputo você talvez um dos caras mais experientes que tem no Rio de Janeiro como pessoa que conhece o sistema. Acho que 6 anos é significativo, Sim. Não é? 6 anos é bastante tempo. Bastante tempo. Não sei se é bastante tempo, O que você diz do sistema? O sistema Confia, CREA e Multa. O que você acha? Cada um desses... O que você acha do COFEA? Você acha do CREA? Faz um raio-x. Faz um raio-x. Raio-x de cada um. Participação o COFEA, legislador. Ele faz esse papel de legislador? Bem? Faz. E no Congresso Nacional? É um exemplo típico. Diga. Vou até citar um fato que é pouco conhecido. Boa essa aí. Furo de reportagem. Nós mandamos um ofício para a Anatel. E houve 2 resoluções da Anatel que impedem a fiscalização do exercício profissional. A Anatel tinha 2 resoluções. Tem. Está em vigor. Quais são? Você sabe o que é? Tem, claro. Diga, eu fui membro do grupo de Diga, trabalho. você está de óculos e tudo. A 680/2017 e a 719/2020. O que essa criança 680 aqui diz? Que não é necessário outorga, ou seja, um ato junto à Anatel para empresas prestadores de serviço SMP, SMPS, ou seja, internet, enlace via rádio e tudo, com menos de 5 mil end user. Qual o golpe? Então não abro uma, eu abro 2, 3. Então eles não precisam de registro. Isso em 2017. 2020, isso é uma pior. Que não é necessário a RT. Serviço Anatel diz que não precisa RT? Aqui na resolução. Tanto é que a gente falou. Mas RT é uma lei, pô. Eu estou sendo benevolente, foi colocado. E detalhe, nós fomos criticados. Acatado da Anatel, o questionamento feito pelo Confere? Não, eles queriam até uma análise, só que, com todo respeito, a gente é muito técnico. A gente prima por isso. Nós fundamentamos todo o nosso relatório em 3 relatórios. Um do SUS de acidentes. Acidentes mapeando os locais. Um da Bracopel e outra da ABNT, da NR10. De todas as fatalidades que ocorreram. E, pasme, senhor, de 2017, tirando a questão da pandemia, que houve uma queda, e depois, em 2020, nós tivemos um gradiente de fatalidade. Então, o sistema Confecre, quando ele é instigado, ele faz. Então, é importante a gente saber o seguinte também. A legislação há.
Então, isso aqui a gente estudou, viu? Ah, essas resoluções, doutores, não está lá muito boa, não. Elas estão trazendo problemas à saúde e à segurança, que é o exercício profissionais. Vocês dizem que o cara não precisa ter RT, então qualquer um vai lá em cima, vai. Então, para que eu vou fazer NR33, NR35, NR... Para quê? Para que norma? Precisa. Espera aí, isso é uma agência governamental. Mas tem outros problemas vários. O Confia, quando foi solicitado, a questão da Braskem, Alagoas, né? Várias situações em que ele entra, uma questão que é muito pouco falada, o defensivos agrícolas para um e agrotóxicos para os outros, isso é um problema sério. O Confeia também age em cima Também disso. está vendo. Uma questão importante que pouca gente se toca é que as próprias instituições começaram a nos procurar, por exemplo, a Associação Nacional de Aviação Agrícola procurou o Confeia para saber o que era necessário, o que podia se estabelecer, né, para não só o manuseio, que o manuseio tem já normas e tudo, mas na aplicação por aeronaves ou drones ou veículos. Voadores. Nas culturas, nos combates à Professor Jorge Bittencourt, eu vivo nessas... Eu não tenho Instagram nem... Me permita agora, só uma parte, agora eu vou puxar o lado da minha sardinha. Nós estamos com um problema muito sério chamado inversão de fluxo nas redes de transmissão, porque todo mundo está... Vamos gerar energia fotovoltaica, tá tudo bem, ótimo, maravilhoso. Só tem um problema. Pare e pense. O Japão usa fotovoltaica? Eu acho que ninguém usa fotovoltaica. Usa. Qual o país do mundo que usa? Não, usa. China usa, Estados Unidos usam, a Europa usa. A questão não é essa. A questão é a seguinte: o que está interligado na rede, no sistema de transmissão deles? Porque nós trabalhamos por resolução também on-grid, que eu não sei a quem beneficia. Eu só sei o seguinte: eu estou gerando reativo na rede e esse reativo já em 2023 arriou o Sistema Nacional de Interligação. E quando começar a chegar a 20%, 22%, vai ter blackout, sim, senhor. Tem vários colegas meus que são contra. Isso é um absurdo e tudo. Mas as distribuidoras, principalmente a CEMIG, que tem um grupo de pesquisadores fantásticos, já sinalizou isso já. Já, inclusive, coíbe a proliferação, né, dessa inserção de reativos na rede, limitando a potência que a gente tem na ponta. Porque a coisa é assim. Desculpa, doutor Barato. Por isso essa briga, né? Estou brigando por causa disso. Não, pior. As grandes empresas, principalmente as chinesas, através da Absolar, que é um grupo brasileiro, tudo, conseguiram, através do deputado, que as distribuidoras fossem. Isenta? Não, pelo contrário. As distribuidoras não querem, porque elas vão pagar multa. Quando cai o sistema, o problema é delas. E elas querem... Não, elas querem cercear, né, a disseminação descontrolada disso. Existe maneira de se fazer? Existe. Então, o sistema Confecrea trabalha nessas áreas. Isso que eu queria perguntar. O Barato fica falando para mim aqui, e fala toda vez. Na área dele, mobilidade? Não, porque esse cara, desculpa, eu tenho que parabenizar, ele participou de 2 grupos de mobilidade, questão de fiscalização. Bom, relatório fantástico de controle. Mas sabe, esse pessoal... Você pode comprovar. O pessoal que está ali nos assistindo naquela câmera ali, e na outra ali, vale aqui, o Barato fica assim, pô, mas falta... propaganda, publicidade. Você falou dizer, visibilidade, transparência no trabalho. Aí o cara que o Confeia, aí o cara falou assim, o Confeia é o anto de corrupção. Eu falei, mas você nem conhece o Confeia, como é que você pode ter uma opinião dessa? Fala para esse trabalho, qual o trabalho que tem o Confeia, professor, doutor Jorge Bittencourt? Olha, o Confeia tem muito trabalho a ser colocado em tudo. Agora, a questão é a seguinte: sabe aquele cara que faz e não divulga o que é feito? Depois do ovo da galinha. São eles. Então, o que ocorre é isso.
Então nós temos esse é o problema que você não vê mostrar, poxa, os engenheiros estão fazendo isso, os engenheiros impediram aquilo. Tá? Por exemplo, um fato desse aqui de posteamento aéreo parece milagre. Não, pessoas morrem. As pessoas ficam sem internet, sem luz nem nada, porque tem fatalidades. É. E nós trabalhamos em cima disso. Agora, só para ratificar essa questão importante, eu tive que levar ao plenário dizer assim, vem cá, por que ele não tem um grupo de trabalho 5G, que é importante para a implementação e tudo? Porque sem o 5G, amigo, eu não implanto o processo de automação 5.0. Eu não implanto. Sem o 5G eu não implanto. Tanto isso é verdade que agora já está se implantando na Europa 6G. E aqui eu gostaria de parabenizar o meu colega, professor Newton Norá, que trabalhou comigo na Santa Úrsula, trabalhou comigo na Gama Filho, na própria Estácio, que ele foi o implantador, né, do 5G nas regiões rurais em Portugal. Está trabalhando pela TIM lá fazendo isso. Participou do grupo. Maravilha. E participou do grupo e nos mostrou o que é a concepção das redes neutras. RNO. Tem muito doutor aí em engenharia e computação, bababá, tal, nem sabe o que é isso. RNO. Rede neutra operacional. Mas diga assim, o CONFIA, o conjunto de CREA ajuda o sistema CONFIA ou não ajuda muito? Ou só ajuda financeiramente o sistema? Não, há uma interação muito grande, doutor. Até porque, qual é a finalidade do sistema CONFIA-CREA? Fiscalizar o exercício mal profissional. Quem faz a fiscalização? São os CREAs. Sim. É isso que tem que ficar claro. E a multa tem que fazer o quê? Previdência. A multa tem um papel até que eu digo grande, quero parabenizar até o... Não é por estar na tua frente, não. Tá? Nós, inclusive, fomos adversários, Sim. né? Mas a gente tem que reconhecer... Quando o doutor Barata teve como diretor da multa, na gestão dele, nós fizemos um acordo, lembra? Sim. De benesse, benefício. Esse é o papel da multa. Muito importante. Mas o papel do CREA, para a gente não escorregar? Fiscalizar. E das entidades? As entidades têm que compor e têm que dar o suporte técnico para o CREA. Sem dinheiro consegue? Aí que está o problema. E como é que você quer retirar os 10% na PL 1024? Isso não está contemplado. Que aí PL 1024 é a mudança da 5.194 que está no Congresso Nacional. Você pode entrar nesse assunto, que é um assunto que nós vamos lá. Diga. Em primeiro lugar. As principais mudanças dessa PL. Não, eu elenquei aqui. Isso. Eu elenquei aqui. Temos tempo ainda? Temos. Eu elenquei aqui alguns artigos. Primeiro vamos contar o histórico, como é que começou isso. Quem pariu essa PL? De onde veio isso? Isso veio do Executivo, 2019. Executivo do Governo Federal. 2019. Onde o nosso ministro da Economia, o seu Paulo Guedes, Paulinho Fantasia... Queria rifar os conselhos. Não, mais do que isso. Mais do que isso. Queria abrir as portas para as empresas multinacionais, para elas poderem operar aqui à vontade. Qual é o empecilho? 5194. Seu artigo 2. Eu visto na 5194 é temporário. E só pode ter, sem lei, muito bem colocado, a atuação se for onde não houver falta de profissionais capacitados, habilitados naquela área, perfeito? E se for de interesse nacional. Então, veja, tem um E aí, não é ou não. E. Opa, peraí, então tudo bem. Ninguém aqui quer cercear o trabalho de uma Huawei, né? Sim. Não, ninguém quer fazer isso. Mas dentro de uma determinada lógica. Tem que se ter um certo, né, vamos dizer, poder de zelador do Estado nisso aí. E a lei garante isso até agora, porque a PL 1024 ainda não passou, está lá. Aí o que acontece?
Me vem a história no artigo 2. Não, vamos colocar isso aí e não, cria um parágrafo único aqui embaixo que diz claramente, olha, mas desde que haja reciprocidade. Pô, peraí. Qual a reciprocidade, com todo o respeito, que o Brasil vai ter, por exemplo, com a China? A China forma mais de Mais de 1 milhão 7 dígitos, eu nem sei o número correto, 7 dígitos de de engenheiro anualmente. Que reciprocidade esse país vai poder dar para eles? Eles vão entrar aqui no mercado, não vai ter reciprocidade A nenhuma. gente forma 130 mil, eles Não, formam 1 milhão, eles usam lá 500 mil, precisa Não, e de outra trabalho para os coisa, outros 500 mil. Com todo respeito, onde se ensina mandarim aqui no Brasil? Não, peraí, vamos por Quanto parte. tempo você aprende isso? Citei a China porque hoje a China, se não é a primeira, está chegando lá para ser a primeira potência econômica do mundo. Verdade. Tecnológica também. Quando eu falo economia, eu já... potência. Tá, juntou tudo. Agora tem uma outra coisa interessante, uma questão histórica. Nós levamos dezenas de anos para fazer um tratado de reciprocidade com Portugal, que fala a mesma língua. Mas por quê? Lembra daquelas pequenas peculiaridades? Que aí entra doutor Luiz Barato e doutor Marco. A questão da acreditação e certificação. Eles trabalham com isso lá. Nós não trabalhamos. Qual curso é acreditado no Brasil? Citei aqui 2. Em 2018, 2019, nós tínhamos 11 cursos, sendo que 8 era da área de civil, se não me falha a memória, e 3 na área de elétrica. Hoje nós só temos 2 na área de elétrica. Não vou citar as instituições porque não cabe. Nem sou pago para isso. E aí você diz, você chega para um reitor, um pró-reitor, diz, por que você não acredita o seu curso na Abit, na Airways? Eu vou pagar 30, 40 mil. Cara, você está valorizando o seu profissional. Você está dando um status que é o terceiro item. Eu estou preparando ele para o mundo globalizado. Ele poder trabalhar em qualquer local. Senão meu engenheiro vai ter restrição. A empresa brasileira, vamos supor, ganha uma concorrência lá fora, como já houve vários fatos. Aí tem que contratar engenheiro local e não levar os nossos, porque eles não são acreditados e também não têm certificado. Então, essa questão, esse artigo 2 aqui, perigoso. Como é que está isso no Congresso Nacional? Está paradaço? Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Está em discussão Então, ainda, né? nós chegamos em 2019... Não, mas não tá uma discussão calma fácil. aí, calma. 2019, soubemos disso. Você perguntou o que o Confea fez. Então, 2 conselheiros federais foram, juntos com que tiveram acesso ao chefe de gabinete na época, que era daquele governo. E Augusto Heleno recebeu que é o chefe de gabinete lá, porque o fulano que foi trabalhava e casualmente era da mesma turma dele ali. Tá. Aí, olha, isso aqui vai impactar, vai fazer isso. Aí usamos uma coisa que é importante. Nós temos que defender a soberania nacional, as empresas brasileiras. Quando falou esse nome, como é que é? Como é que é esse negócio? Não, então vocês... Bom, então o Confea criou um grupo de trabalho para trabalhar a PL 1024. Vou destacar os que eu me recordo aqui do grupo. O nosso companheiro, deputado Rogério Correia, do PT de Minas. O nosso ex-presidente do CREA, Minas Gerais, Lúcio. Ambos fizeram parte do grupo de trabalho. O Lúcio? Com conselheiros do CREA. O conselheiro federal, Gilson, que se não estiver ouvindo, um fraternal abraço, meu irmão. É de Sergipe? Não, ele é de Minas Gerais. Minas Gerais. Inclusive lá o Gilson de Minas Gerais. Inclusive do partido, nosso partido. Conheço. Sem problema. Mas então, foi costurado um trabalho e foi feito baseado na portaria 146 e na PL, se me permite para não cometer equívocos, porque isso aqui é importante. 1905/2021. Eu participei dessa votação, participei da confecção dessa proposta, que foi encaminhada para o deputado, e a gente sabe
como é que um projeto de lei começa no Rogério Congresso. Corrêa é o relator do é o relator. Não, foi o primeiro. Foi o primeiro Foi o relator. primeiro. Hoje era o Hugo Mota, agora vai ser outro, né? Porque vai assumir. E ela está É o hoje. Hugo Mota, que hoje é do Congresso Nacional, que hoje é presidente do Congresso. Então da ele vai Câmara. sair. Então, hoje ela está na CFT, Fiscalização e Tributação. Saiu da CONAT e passando aqui, vai para o CCJ. Se CCJ? passar pelo CCJ, Vai pra sem lá. nenhum nem vai a plenário. Já vai. Esse é o perigo. Aí vai ao Senado. Então, companheiro, nós precisamos chegar e mostrar lá, porque há muitas divergências, há muitos conflitos. Eu, por exemplo, eu vejo 3 coisas que é a convergência. Criação da federalização. Os 27. Tem um representante em cada estado. Que casualmente é o artigo 29, é a composição do CONFEA. Esse sim. Um outro. 10% da arrecadação ser destinada às entidades de classe, de acordo com a escolha dos profissionais. Eu, por exemplo, Eu acho que você devia repetir isso. 10% 10% da arrecadação CONFEA, como era. do sistema. Como era. Como era? 10%, você lembra disso? Lembro, Aí muito. o TCU veio não sei como, embargou. Bem, não vou entrar no mérito dessa questão. Não só agora, não. Tem que ser colocado em lei. Esse valor Não. vai ser. Não vai ser. É que a gente quer que não está. Não, esse valor que a gente quer, ele vai para as entidades Sim, da que o profissional ao qual ele pertence escolhe. Como era feito, a gente lembra disso. Eu sempre fiz você isso. lembrando, não sei, Barata Ah, lembra também? Lembra? ele Pois era é, Isso alguns era não um lembram. sustentáculo Isso. fortíssimo para a entidade. Três Rios comprou Três Rios aquela construiu a sede. sede. Três Rios tem uma sede da Associação Sim. dos Engenheiros de Três Rios, construíram com dinheiro da RT. pô. Da RT. Perfeito. E outra coisa, Diga. é o CREA Júnior, que é fundamental, é uma Mas vai para a lei também? Não, o Cleber mas- Júnior? Tá, Essa eu não sabia, não. Ah, sim, senhor, tá aqui colocado. É o artigo. É. Não, mas o CREA Júnior vai ganhar o quê? Não, Percentual também? Não. Criar, ele vai ser institucionalizado. Ele vai virar, Não é. vai virar Exatamente, que é no artigo 27. Seria mais ou menos igual a Que tá aqui, a ó. OAB. O Isso, estudante, não sei se a OAB o tem. estudante Não sei. ele tem um Que é na linha, registro. se não me engano, TOL aqui, que é a inserção do CREA Júnior na lei. Que Não, tem. isso é importante, isso é legal. Não, isso é Ótimo, fundamental. ótimo. Então, esses 3 itens. trazer o estudante para dentro do sistema, claro que é, pô. Esses 3 itens. Agora tem uma coisa no artigo 7. Tem resistência esses 3 itens? Não tem. Não, a única coisa não é tem. não tem resistência. Mas tem outros que têm. Ah, Sim, tem outro. sim. Por exemplo, Ah, o artigo 7 das diretrizes curriculares. Como é que eu vou fazer uma questão de áreas em que há assombreamento de um conselho com outro? Aí a lei diz que tem que ser de acordo com uma resolução conjunta. Só que eu participei da CTHI 2 anos. nunca teve. O CAL Não não faz quer resolução. resolução conjunta. O CRT, então? Não querem. Tá entendendo? É. Então, como é que você vai implementar um negócio desse? Pra gente, né? Pô, você tá dando um tiro no pé. É. Você tá abdicando É. do seu direito de conceder atribuições que Sim. tá na lei em função, olha, se parece que ali e tal, vamos fazer, aí você não pode. Sim. Me parece que parece uma coisa de juiz, criando, como é que chama, que você cria contra você mesmo, cria provas contra você mesmo. Né? provas contra Você está produzindo, Provas. eu não diria produzindo, você está gerando fatos que vai te prejudicar lá na frente. Coisa que
Então, uma coisa só para ficar claro aqui nesse percentual: 10% vai para a entidade, As entidades. 20% vai para a mútua. Não, essa é uma outra questão, porque aí é da lei na mútua. Sim, mas. Não está Não aqui. tá na não sua tá lei, no PL. Não tá mexe. mais. É então, outra lei. Não, Vai esse é mexer um outro nisso? problema. Não. Mas isso tá numa discussão também no Congresso? Não, tá, isso não tá entrou. garantido. Tá garantido. Não Então, está, companheiro. assim, o que você recolhe de ART só muda os 10% lá para a entidade. Os 20% continuam para a O mútua, que, cá entre nós, podemos, 15% para a Confé e o resto é para o CREA. podemos abrir o jogo aqui? Vamos ser realistas? Entre Isso nós. já é feito. As entidades, indiretamente, através daquele plano de projetos e tudo. Mas o valor é muito recebem-se. baixo. Mas- O valor é mas- baixo. Não, São Paulo, por exemplo, não é baixo. São Não, Paulo é, são você tá 4 entendendo, milhões. no Rio é baixo. 4 ou 5 milhões. Em Minas Gerais são 3 ou 4. No É. Rio, que é Não, mas 300 mil, é. 200 É. mil. É valor E baixo. mesmo Você assim, no Rio, poucas entidades pegam. Poucas entidades. Porque não sabe fazer projeto. Exatamente. Não sabe Ou não com querem, ou lá, são gente. preguiçosos em fazer não projeto. sabe fazer o projeto. Esse é o pulo, não sabe fazer o projeto. Ou são preguiçosos, que eu não acredito. Então, doutor Barata, voltando ao velho caso, né? Nós precisamos ter ensino e aprendizagem Sim. de como fazer as coisas. Na verdade, olha, tem estados, principalmente pessoal da área de agronomia, em que os caras lá são profissionais nisso. Eles sabem. Captar o Eles dinheiro sabem, do sistema. fazem, eles têm com evidência. Os caras são bons. São bons. E não tem como. Você Eu, sabe- quando vi tá falando- aqueles projetos lá Você para tá falando, provar, o Paraná faz uma reunião com os estudantes, leva mais de 2.000 estudantes de agronomia, campeão, no Paraná. Quando faz uma reunião com os estudantes de engenharia, o sistema Confequer, o CREA do Paraná. você sabia que eles têm residência? Tem residência, o Paraná tem residência. Tem residência É. para os Eles estão mais à profissionais do frente, sistema. né? Santa Catarina está defendendo, Santa Catarina está fazendo escola de engenharia para captar mulher. Só mulher, porque acha, eu também acho, apesar de ter crescido muito as mulheres na engenharia, mas está muito aquém da participação. 19%. 19%. Tem esses dados aqui. Você sabe que eu defendo que tenha cota para mulher nos plenários, você sabe que tenha cota para negro nos plenários. Que tenha, Esse é um fato que teve uma situação uma vez em que se discutiu muito a questão do gênero, né? Aí eu olhei assim, com todo respeito, eu olhei, peraí, eu tô achando tudo bonito. A senhora está questionando aqui, tal, uma questão, porque tinha que ser igualitário e tudo. Eu vou só fazer uma questão. A maioria da população no país, qual é a etnia? Ah, sim. Acho que é negra, né? Né? Pô, as 12 figuras, num evento nosso, não tinha um negro. Entende? Então são essas coisas, essas peculiaridades que a gente tem que ter cuidado, tem que se colocar. Isso tem que ter. Você sabe que eu luto por isso. Não, O Barata, claro. às vezes, porra, mas eu falo assim, eu não sou a favor de política assistencialista, mas eu acho que elas têm que ter enquanto a gente não resolver essa questão Doutor social. Marco Antônio, Essa questão social de que a escola de engenharia é feita para branco, eu não me conformo. você tocou num assunto. Era feito para branco, hoje não mais. Não, mas tomara que não. Mas Você eu. tocou num assunto importante que é o que falta para o nosso sistema. O quê? Visibilidade. Saber comunicar o que a gente Isso faz e o que a O Barata gente tá é. reclamando isso. Reclama isso. A realidade é essa. E tem muito dinheiro para poder dispor sobre isso. Tem, e quando ele. Quando ele é empregado, às vezes é mal utilizado, Mal utilizado. que ele não atinge o objetivo. Pessoal, Não vai terminar, não. Vamos já levantou a placa, já falta um minuto. O papo tá muito bom. Ô, professor, demais. O senhor como o eu último espero. artigo que eu acho Isso, por problemático favor. veja bem, nós temos que ter cuidados, que muitas vezes a gente não pode se levar por emoção, né? Posicionamentos pessoais, que possam interferir e possam causar um dano crasso no sistema. Querem retirar o voto qualificado, os 2/3 do Conselho. As resoluções sem aprovar a maioria simples. Desculpe, isso é um tiro no pé. No plenário. Não, está na PL. Está na PL. Querem tirar o voto qualificado.
É a última intervenção Não, minha? pode ir. Não, porque realmente, É olha aqui, é o artigo 27, quórum para definir. Agora a maioria simples. Não tem como. Pelo amor de Deus. Pô, porque no avan, né, da emoção, ou até corporativos, né, posicionamento sectário. Também você no arauto da democracia a gente vai... Imagina mudar uma legislação, qualquer causa, qualquer PEC, é necessário que... Professor, eu queria fazer uma última pergunta, queria Claro. que o senhor fosse extremamente... eu sei que o senhor não honesto, ser verdadeiro. Eu quero que o senhor... o sistema, a engenharia brasileira, e aí estou falando de engenheiro, que eu acho que geólogo, geógrafo, todo mundo é engenheiro, eu estou nessa coisa Profissionais do sistema. Você acha que o CONFEA é necessário, tem uma necessidade, é importante para o CONFEA, para os profissionais? Claro que eu sei que é. Claro que eu defendo que é. Eu quero que o senhor, que foi conselheiro 6 anos, diga a importância que o senhor teve, o trabalho que o senhor fez dentro para justificar. Dos conselhos. Primeiro, conselhos existem para fiscalizar o exercício profissional. Por que isso é importante? Porque a engenharia, embora ela seja transformadora, criadora, ela pode ter efeitos catastróficos. Vide aí problema. Exorbitância, negligência, né? São os 2 fatos maiores, né? E imperícia. Então, esses fatos nos mostram a necessidade de termos estabelecido institucionalmente uma responsabilidade ética e profissional. Não é só fiscalizar, nós temos que ter uma via ética e profissional. Isso em prol de quê? Porque aí nós estamos defendendo a sociedade, mas defendendo a sociedade, o desenvolvimento do nosso país, porque a gente briga aqui, a gente sabe disso, se coloca. As universidades. Né? E uma questão importante, a saúde e a vida do povo brasileiro. Por isso os conselhos são necessários. Os conselhos são necessários. Assim como os sindicatos são necessários também, o senhor sabe disso, para, junto ao patronato e tudo, né, defender, né, os direitos e, ao mesmo tempo, fazer com que se cumpra os deveres de seus associados. Então, essa é uma questão fundamental. Os conselhos, se já há problema, imagina se nós não tivéssemos conselhos. Imagina, por exemplo, esse caos que vai se instalar aí, se nós não tivéssemos um Conselho Federal de Medicina. Isso aqui ia virar um caos. Sim. Qualquer esteticista ia se dizer que é médico, você sai fazendo isso. Concordo, não, mas isso tá na cara, né? Tá na cara, isso não. Eu queria que diga pelo senhor, porque você, o Jorge, porque você é um conselheiro 6 anos, e sabe da necessidade do sistema, a produção que o sistema. Nós vimos isso lá. Luiz Barata. Bem, eu fico feliz. Gostaria de me despedir. Sim. Gostaria de agradecer o convite. Saio daqui lisonjeado. Espero que tenha contemplado, né, os anseios e tudo. Muito. Mas, de qualquer forma, me coloco de pé e à ordem para dirimir quaisquer dúvidas. E qualquer dúvida que algum profissional tiver, encaminhe para o doutor Marco Antônio, doutor Luiz Barato, que eu estou... E se eu tiver capacitado, apto para responder, aí eu as responderei. Mas agradeço demais aqui a presença. Né? Queria agradecer a Jorge Bittencourt, que se dispôs a vir aqui para bater esse papo com a gente de 1 hora e pouco. Queria agradecer muito, Jorge. Eu respeito você muito. Acho que você é um profissional e uma pessoa de alta qualidade. Queria agradecer a sua presença. Muito grato. Eu que agradeço. Esclareceu bastante coisa, Jorge. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja.